casos de autolesão e automutilação entre adolescentes e jovens da nossa região estão chamando a atenção de profissionais da educação e da saúde. O que está acontecendo com essas pessoas? Que sofrimento mental é esse que tem consequências tão graves? O que eles estão tentando nos dizer com isso tudo? Os jovens e a autolesão é o tema de hoje do programa Outros Olhares, que está começando agora. Fique com a gente! Nosso convidado de hoje é o professor da UNO Chapecó e médico psiquiatra Flávio Braga de Freitas. Seja bem-vindo, doutor Flávio. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço. Vamos conversar sobre esse assunto e tentar esclarecer um pouquinho aí várias dúvidas que a gente tem sobre esse tema tão delicado, né, professor? Os números, eles não são oficiais, a gente ainda não tem contabilizado os números oficialmente, mas é cada vez mais comum a gente ouvir falar de situações de jovens em escolas que se automutilam, que se machucam, né? Professor, acho que num primeiro momento a gente pode tentar esclarecer o que é a autolesão e o que é a automutilação. Tem diferença entre um termo e outro? A gente pode falar isso em termos de espectro, né? Isso, na verdade, é uma autoagressão que a pessoa está fazendo contra si própria. Então, pode ser desde algo até mais leve, que seria uma autolesão, a pessoa passar um alfinete na própria pele, passar uma gilete, até uma automutilação, onde ele pode tirar um pedaço do próprio corpo. Com uma própria gilete, ele pode tirar uma parte do braço, da musculatura, ele pode morder o braço e tirar um pedaço do próprio corpo. Então, é uma lesão um pouco mais grave, que a gente chama de automutilação. São níveis, então, de machucado, dá para se dizer dessa forma? Isso, níveis de machucado, níveis de autoagressão. Certo. Professor, e o senhor tem observado esse tipo de situação ocorrer aqui no seu consultório particular ou, enfim, nos grupos que o senhor trabalha, que o senhor atende? O senhor já ouviu falar dessas situações aqui? Já. Isso ocorre e isso faz parte dentro assim, de uma síndrome depressiva. Normalmente a pessoa que está se autoagredindo, ela tem um quadro depressivo que muitas vezes fica mascarado. E é uma das formas dela expressar uma depressão que está de base disso, uma depressão latente. Que é uma forma geralmente do adolescente dele se comunicar. Normalmente ele atua a sua angústia, o seu sofrimento, que a gente chama de acting out. Ele tem dificuldade de expressar em palavras seus sentimentos, suas angústias, então muitas vezes ele acaba transformando isso num ato. Então, quando a gente pergunta o que esse jovem, o que esse adolescente está tentando dizer com esse ato, é nessa linha? Ele está tentando comunicar uma dor que ele está sentindo? Sim, ele está tentando expressar, porque é uma coisa muito própria da adolescência, o que marca ela é um estado de insegurança, sabe, de dúvida, onde ele vai deixar de ser criança e vai se dirigir para o mundo adulto. Isso gera uma sensação interna de desamparo. Então, normalmente esse adolescente que tem um estado de desamparo interno e não encontrando uma segurança ou um amparo externo, ele vai tentar expressar isso de alguma forma. Uma delas é ele se expressar dessa maneira, se autolesando ou automutilando. Outras vezes também o adolescente se expressa assim, se tornando agressivo, irritável, briguento, sabe? São as formas de ele tentar dizer que ele está assustado, que ele está com medo. Mas isso é típico desse período da vida, doutor Flávio? É da adolescência, esse tipo de sentimento, esse tipo de situação interna? Isso é típico, faz parte da adolescência, vamos chamar normal. Alguns casos, o estado de desamparo, de angústia interna pode ser tão grande que ele precisa transformar num ato. Né? Tem muitos adolescentes que eles conseguem apenas se tornar irritável, briguento, né? Se opor a tudo e a todos, e assim eles dão conta e passam adiante, depois se acalmam. E tem alguns que eles têm um estado de desamparo mais assim complicado, que tem uma história prévia, geralmente, onde houve problemas anteriores, e que ele pode chegar nesse grau, que seria algo assim patológico, né? Ele ter que expressar dessa forma, de autolesando ou automutilando. E aí, daqui a pouco, para dar conta desse momento de vida do adolescente, ele também precisa encontrar no ambiente externo, na família, na sociedade, alguém ou algo que lhe dê suporte, doutor. É dessa forma que seria o correto? Exatamente. Eu costumo usar muita expressão de transformar o limão em limonada. Que eu acho que a sociedade, né, a família, a sociedade, a escola precisariam se preparar para se dar conta dessas comunicações e entender o que está no implícito disso tudo. Porque muitas vezes isso é mal compreendido e é delegado, é coisa da moda, tudo bem, faz parte. É o tipo, o adolescente está se inserindo no grupo, isso aí virou um modismo. Na verdade, não é exatamente isso. O adolescente está tentando comunicar algo,
Talvez ele viu que está sendo assim, ocorrendo, está virando moda, ele copia. Mas ele está, na verdade, tem algo bem mais premente, bem mais forte dentro dele, que é uma angústia que ele não consegue dar conta. Desculpa, professor, mas de forma geral, o senhor observa que essa situação mais angustiante, mais depressiva, ela está presente na sociedade como um todo, ou nesse momento ela é específica desse grupo, dessa faixa etária? Vamos colocar assim, a dúvida, a angústia, o desamparo, ele é próprio da fase do desenvolvimento da adolescência. Mas nós também precisamos contextualizar como é que está a nossa sociedade atualmente. Isso. Né? Porque vejamos assim, essa ideia de uma contemporaneidade, onde existe assim, vamos dizer, um individualismo muito acentuado, as famílias normalmente assim, todos trabalham, os pais trabalham, a criança e o adolescente tende a ficar sozinho, ou tende a começar desde uma creche para a escola, e ele é cuidado muitas vezes, vamos chamar assim, de uma forma profissional. Mas aquele acolhimento, aquela parte humana, aquela proteção de figuras mais fixas, na atualidade isso não está acontecendo. E dá para ter uma ideia das consequências disso? O que pode acontecer quando falta esse vínculo mais próximo, esse vínculo aí do círculo mais íntimo? Esse desamparo tem sérias consequências, porque ele está dentro de um processo depressivo. Evidentemente que isso não sendo transformado em palavra, não sendo superado e elaborado, ele vai se agravar, ou tende a se agravar. Um dos desdobramentos é o agravamento dessa doença, desde uma doença grave, um transtorno psiquiátrico grave, como é o transtorno bipolar. Né? Um dos desdobramentos bem comum é o jovem ir para uso de álcool e droga, dependência química, né? E algumas outras consequências também, vamos chamar assim, com agravamentos. Então, diante de uma situação de sofrimento mental, a gente pode dizer que tem vários desdobramentos que podem acontecer. Esses que o senhor citou como exemplo, o que mais que pode acontecer com uma pessoa que está em sofrimento mental, professor? Afora essa parte mais psíquica, ele pode também ter sintomas corporais. Essas angústias no adolescente, num processo evolutivo, ele poderá vir a cristalizar algum tipo de doença, inclusive orgânica. Né? É bastante comum esse aprofundamento dessa doença e amanhã depois ele se transformar numa hipertensão, numa diabetes, numa úlcera ou doenças desse tipo. Certo, entendi. E por que a gente está com tanta dificuldade nos dias de hoje de lidar com as nossas emoções, professor? Eu diria assim, eu acho que uma coisa da contemporaneidade e essa falta do acolhimento, do toque, da aproximação, das pessoas poderem se dirigirem uma para a outra. Né? Na nossa fase, antigamente, era muito a questão da televisão, que era algo assim que a gente precisou aprender a lidar com isso. Né? As pessoas deixavam de tomar seu chimarrão, conversar, se autoacolherem e ficavam se dirigindo para a telinha. E isso criava um certo sentimento de solidão, de isolamento. E atualmente as pessoas estão muito voltadas para o seu mundo interno, para o seu individualismo. Daí, por exemplo, a coisa do celular, do note, né? É muito comum que as pessoas não se reúnem, não trocam afeto, não trocam carinho. E essa falta de afeto tende a levar o indivíduo para um estado assim de solidão. Né? E isso, evidentemente, que traz consequências bastante graves para o indivíduo, para a família e para a sociedade. A pessoa se sentir sozinha e não conseguir lidar com os seus monstros, que é típico, né? Todos nós temos aí os seus questionamentos, né, professor? E aí, não dividir isso é que traz as consequências. Exatamente, traz sérias consequências. Em relação aos jovens e a esse sinal que eles estão nos dando agora com a automutilação, com a autolesão, né? A gente conversava em outro momento, né, professor, e surgiu essa questão assim, os jovens estão querendo ser salvos. Eles estão querendo ser salvos do quê e de quem? Diria assim que os adolescentes, eles estão, de certa maneira, pedindo socorro. Esse acting out, essa atuação, que é, né, se auto-agredir, né, através de uma automutilação, eles estão assim querendo comunicar que eles estão se sentindo desamparados internamente, eles estão sem saber o que fazer com o seu mundo interno, né? Haja visto a situação até escolar, a dúvida que permeia muito hoje, né? Questões escolares com fragilidades, por exemplo, assim, professores com salário que não é muito bom, mal pago, aí dá um certo desinteresse no ambiente escolar, e aí o adolescente está perdido no amanhã, o que vai ser, como será, né? E tudo isso deixa ele num estado assim de individualismo muito acentuado.
Evidentemente que seria importante assim que as pessoas pudessem repensar esse nosso estado que estamos vivenciando atualmente. Tem uma reflexão bem grande aí enquanto sociedade, né? Para que a gente reveja esses caminhos. Acho que faz todo sentido. Professor, mas quem se machuca não é um suicida. A pessoa não está querendo se matar. Ou ela tem essa intenção? Só queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o perfil da pessoa que se machuca. É possível que isso evolua para uma tentativa de suicídio. É possível. É possível, porque essa autoagressão, essa automutilação, na verdade, o que se chama assim, é uma pulsão de morte. A pessoa está querendo acabar com o sofrimento interno, né? Está dizendo, eu não estou suportando esse sofrimento interno. Bem, e ao tentar parar com aquele sofrimento, se ninguém prestar um socorro, se ninguém prestar uma ajuda, uma solidariedade, vamos chamar uma escuta humana, isso pode evoluir para o suicídio, que é outro sintoma da depressão. Olha Que a só. depressão é um espectro, né? Que passa por essa autoagressão, a pessoa tem tristeza, né? Estado de humor deprimido constantemente, desânimo, anedonia, ou seja, não vê prazer nenhum na vida, não vê saída para nada, né? Tem sintomas físicos de insônia, cefaleia, úlceras. E um dos sintomas também muito comum é o suicídio. Haja visto que pesquisas mostram no mundo inteiro que dos 15 aos 29 anos, há em torno assim de... A principal causa de suicídio, a segunda causa de suicídio, vamos chamar assim, de morte, é o suicídio. Olha só. Dos 15 aos 29 anos. Ou seja, bem numa fase produtiva, no mundo inteiro as pesquisas mostram que é a segunda causa morte nessa faixa etária. Então pode evoluir, infelizmente, para um caso mais grave, essa não diria brincadeira, porque é um assunto muito sério, né? Mas essa questão de se machucar. Agora, o cérebro, acontece alguma coisa com o nosso cérebro, professor? Já se tem pesquisas nessa área que digam que tem algum tipo de reação química, alguma alteração hormonal no cérebro da pessoa que comete, que se mutila? O neurotransmissor, que é a serotonina, é ele que é o responsável, chamar assim, pela sensação de prazer. Bem, essa sensação de prazer, essa serotonina que está, vamos chamar, na sinapse neuronal, ela é produzida espontaneamente pela pessoa. Então, se a pessoa está feliz, se ela está ouvindo uma música, até se ela está se sentindo amada, se ela está se sentindo abraçada, ela produz espontaneamente essa serotonina. Né? Ela tira prazer, por exemplo, do esporte, ela pratica esporte, ela tem alguma aptidão musical, né? Ela toca algum violão, algum instrumento. Tudo isso vai contribuir para a produção da endorfina e, consequentemente, vai manter essa serotonina na fenda e daí uma sensação de prazer. Né? Bem, se não está ocorrendo essa sensação de satisfação, de sensação de realização pessoal, essa serotonina vai diminuir na sinapse e, por consequência, vai haver sintomas depressivos. E aí a pessoa vai tentar buscar isso em algum lugar de alguma forma, como se fosse uma fuga, ou tentar se livrar daquela dor, é isso, professor? Ela vai buscar no mundo externo algo que possa ajudar a produzir essa substância. Né? Então, por exemplo, normalmente a pessoa vai buscar uma substância, né, ilícita, tipo maconha, cocaína e crack. O que ele quer é, através dessa substância, aumentar a produção da serotonina e essa serotonina se manter nessa sinapse para dar a sensação de prazer. O grande problema disso é que a pessoa vai ficar dependente da substância externa. E aí ela só vai experimentar essa sensação prazerosa se ela buscar de novo essa substância. Dura ali alguns minutos, algumas horas. Passou o efeito dessa substância externa ilícita, a pessoa tem o que a gente chama assim, um ripé, que eles utilizam esse termo assim. Ele passa por um momento assim de uma grande tristeza, de uma grande depressão. Isso após O efeito da substância. E isso vai estimular cada vez mais a sensação de dependência. Certo. E aí que acontece o processo do vicioso de se retornar a utilizar determinada substância. E aí vai se tornando dependente da substância, ou seja, ele não busca através da pessoa dele, do mundo de relação, a produzir internamente a substância, então ele vai buscar lá fora. Entendi. Professor, é muito importante a gente fazer esses esclarecimentos aqui para a gente ir compreendendo esse universo e poder ajudar os nossos jovens a identificar quando essas situações acontecem ao nosso redor, né? Mas já nós vamos seguir esse assunto, ok? Daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o Dr. Flávio para a gente tentar compreender um pouco mais, né? O papel da escola, o papel da família nesse processo todo. Fique com a gente, o intervalo é rápido.
A construção civil é um dos setores mais importantes para a economia brasileira. Em contrapartida, o setor se caracteriza por ser um dos que mais consome recursos naturais. Com o intuito de reverter essa situação, técnicas inovadoras e materiais sustentáveis surgem como forma de diminuir os custos de produção e causar menores impactos ambientais. Apesar das vantagens, tais medidas sustentáveis não são utilizadas com frequência em muitos municípios, o que inclui Chapecó. A engenheira civil Caroline Gasparetto, na sua monografia do curso, buscou compreender o quanto esses materiais e técnicas são conhecidos no município. O resultado foi que o material menos utilizado são as formas de papelão, e a técnica mais utilizada é a reutilização da água da chuva. A pesquisa também constatou que em Chapecó a sustentabilidade não é aplicada na fase do projeto nem na execução das obras. O descaso é justificado pelo perfil tradicional dos clientes e pela falta de conhecimento de engenheiros e mestres de obras na área da sustentabilidade. Estima-se que o setor da construção civil utiliza cerca de 75% dos recursos naturais existentes no país. Eu sou Alana de Bairros e esse é o Unisciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares, hoje abordando uma situação muito triste, na verdade, que tem acontecido com os nossos jovens e adolescentes, que são os casos de autolesão, de automutilação. O nosso convidado é o professor da Uno Chapecó e médico psiquiatra, Dr. Flávio Braga de Freitas. Dr. Flávio, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor estar aqui nos ajudando a compreender essa situação toda. Eu gostaria de, nesse segundo bloco aqui, a gente fazer um resgate de um ponto que o senhor citou no primeiro bloco, que é a questão do afeto, né? Qual é a relevância do afeto na vida de uma pessoa ou o que acontece na falta dele? Vamos dizer assim, nós somos feitos assim da parte física e parte emocional. Então a parte do afeto é fundamental para o ser humano, ela é fundante. E esse afeto, ele nos dá um senso de existência, de existir e do valor de nós estarmos aqui. Então é ele que vai me dar uma sensação assim de pulsão de vida, de querer cuidar de mim e fazer coisas positivas em prol da vida, para continuar existindo e produzindo coisas boas através das minhas realizações lá fora. E é o afeto, é o se sentir assim no espelhamento que começa lá nas primeiras relações do bebê, da criança com seus pais, desse retorno dos pais estar realimentando a criança, dizendo que eles são, né, vamos dizer, a fonte, né, da existência, que é as brincadeiras dos pais, né, meu tesourinho, né, minha bonequinha, e a partir desse senso do espelhamento externo é que ele vai se sentindo assim, eu sou mais uma pessoa no mundo e eu mereço estar aqui. Esse vai ser as raízes para depois a pessoa continuar realizando em prol da sua vida. Quer dizer que esse afeto, ele é muito importante, ele começa lá no início da vida da pessoa, quando a pessoa é bebezinha ainda, é isso? Ele começa lá na barriga da mãe, lá intraútero, sabe? Desde o desejo dos pais de querer ter a criança, esses desejos dos pais é fundamental, sabe? Essa postura amorosa de querer ter esse filho e querer, né, produzir esse algo humano e humanizar junto com essa criança, é a partir dali que ele vai tendo um senso de existência e um senso da importância dele no mundo. E do que ele vai querer buscar nesse mundo e dividir e produzir nesse mundo. Olha só, então o fato de eu me sentir importante enquanto pessoa, enquanto ser humano, vai me dar uma condição para que eu também me relacione bem com as outras pessoas? Exatamente, é dessa interação e dessa devolução do mundo externo que vai me retroalimentar para me querer continuar produzindo relações humanas e me realizando através desses vínculos, através dessas relações humanas. Mas aí é uma questão preocupante também, né, professor? Porque a gente citou antes aqui, nesse novo modelo de sociedade que a gente tem, essas novas relações familiares, onde os pais estão cada vez mais ocupados, os pais estão trabalhando, ficam o dia todo fora, à noite nem sempre conseguem dar atenção para a criança. Então, essa conta não está fechando, né? A gente precisa ter um serzinho em formação ali que precisa de afeto, de atenção, e os adultos estão muito ocupados.
O que a gente pode esperar disso? Vamos chamar, nessa contemporaneidade, né, essa instabilidade, tu veja, a criança quando nasce, né, o bebê, logo ele vai para uma creche, logo vai para uma escola. E as pessoas lá, os cuidadores, os profissionais cuidadores, eles trocam bastante. Então a criança não tem mais aquele referencial fixo como era antigamente, que ele ficava ou com a avó, ou ficava com os pais, e tinha aquele referencial fixo e aquela amorosidade constante. Então agora essa criança, quando ela se apega a alguém e ele vai embora, isso tem consequência bastante importante na vida dela. Uma delas é uma sensação de perda muito importante. E ela se coloca no meio, o que eu fiz, o que eu tenho a ver com essa perda? Será que eu sou importante para o outro ou não sou? Mesmo quando seja um professor que vai trocar de turma, o que é muito natural, né? Nas escolas, esse rodízio de professores, isso já tem uma consequência em relação à perda? Tem. Isso tem uma consequência bastante importante, porque é isso, nós nos realizamos no vínculo, nós nos realizamos na interação. Para nós adultos, a gente tem mais flexibilidade, maturidade para lidar com essas perdas. A criança pequena, ela sofre muito com isso, porque ela investe, né, a sua energia de vida, que a gente chama de libido, ela vai investir muito no professor, no profissional cuidador, e quando troca, ele se sente, vamos chamar, deprimido. E tende a ter uma resposta, geralmente irritativa, agressiva, e muitas vezes isso não é bem compreendido. E muitas vezes essa criança sofre algum tipo de retaliação, que vai agravar mais o problema. Entendi. Então, professor, dá para se dizer que são os professores, né, nessa configuração atual, os professores e os profissionais que estão cuidando do desenvolvimento emocional das nossas crianças? Tem um autor, o Donald Winnicott, que lá para os anos 50, quando ele dava palestra nas escolas, ele trabalhava com assistentes sociais, né, e ele falava muito sobre isso já naquela época. E ele estimulava que as escolas dessem um aporte emocional para a criança que muitas vezes tinha algum tipo de problema familiar. Muitas vezes o pai é alcoolista ou relações conflituosas na família, a escola seria aquela grande oportunidade de um segundo lar para ajudar a criança a superar esses conflitos intrafamiliares. Então a escola eu vejo ainda como um grande potencial que possa suprir essas lacunas. Olha só, em algum momento ficou sendo essa responsabilidade ficou sendo delegada, né? A família jogando para a escola também não sabendo muito o que fazer, devolvendo para a família. Então, ainda o senhor percebe ainda essas discussões de se jogar a responsabilidade desse desenvolvimento social e emocional também de um grupo para outro? Isso é muito mal compreendido. Haja visto que assim, muitas vezes pega uma situação corriqueira. Por exemplo, os casais estão numa situação de conflito, brigando, né? E a criança, numa tentativa de manter os pais unidos, ela assume o papel de sacrifício, que a gente chama. Um dos sintomas muito comuns é a enurese. A criança que é a enurese? A enurese é a criança que já tem o controle do esfíncter, mas depois ela passa a fazer xixi na cama. Ah, certo. Então, muitas vezes a criança já tinha maturidade, já não fazia mais xixi na cama, mas como os pais estão brigando com ameaça de se separar, a criança passa a desenvolver enurese ou passa a brigar na escola. Que é uma maneira de evitar que os pais fiquem brigando e chamando a atenção, aquela energia ruim para ela. Olha, isso é totalmente inconsciente. Inconsciente. E no que isso vai ocorrer geralmente? Bom, a criança começa a atuar, por exemplo, na escola, começa a tornar briguenta. Aí os professores chamam os pais. Olha, fulano tem que dar um jeito, barará. Aí os pais não entendendo a situação, brigam com a criança, isso e aquilo. A criança continua em conflito, brigando, quer seja enurese ou quer seja atuando, brigando na escola. Até que chega num determinado momento que nem a escola resolveu, nem os pais entenderam e não resolveram, acaba levando para o médico, o psiquiatra, dar uma medicação para poder parar com aquilo. Olha só, e isso é muito comum, doutor, nos dias de hoje? É muito comum, é bastante frequente. Tive experiência quando estava trabalhando lá no CAPSI, aqui de Chapecó. Essas histórias eram bastante frequentes, onde havia esse mal entendido e chegava para nós, no serviço lá da equipe multiprofissional, que era para medicalizar o sofrimento. Nossa, olha só. Então, tu não compreendendo, tu vai medicalizar e esse sofrimento vai ficar guardado dentro da pessoa. Em algum momento ele vai retornar para a vida, ele vai emergir. Vai emergir. Haja visto, por exemplo, pode começar na criança, e esse que nós estamos falando que está se automutilando hoje, o adolescente, ele pode ter tido uma história prévia semelhante a essa que nós falamos agora, e pode estar expressando isso agora na adolescência, se automutilando. Agora, professor, o que a escola faz diante de uma situação como essa, já que essas situações elas têm aparecido, né, de autolesão, automutilação, têm acontecido com frequência dentro do ambiente escolar, né? O que se faz enquanto escola? Quais os caminhos? Bom, atualmente o que a gente tem percebido, que as escolas estão assim, daí procurando, né, uma ajuda, encaminhando, né? Para um profissional, por exemplo, aqui em Chapecó, né, temos
o CAPZ, que é para atendimento de criança e adolescente. Então, ao detectar esse tipo de problema, acaba sendo encaminhado para esses atendimentos. E, em geral, que eu saiba, as escolas não trabalham com essa problemática dentro do ambiente escolar. Ainda não se sabe o que fazer? Ainda não sabe. E qual é o conceito de escola inteligente? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que se fala sobre a escola inteligente. Quem é essa escola? A escola inteligente estaria com esse norte, de que os professores pudessem se aperceber vamos chamar, desse sofrimento do estudante e pudessem dar conta disso, pudessem criar um espaço de continência para que a criança ou adolescente pudesse expressar seu sofrimento e ali pudesse superar o sofrimento. Mas o que se depara, né, o que os professores colocam, bem, eu também sou um ser humano, e o que eu vou fazer com isso? E aí a criança ou adolescente traz um determinado problema. Meus pais estão ameaçando separar, eu estou sofrendo, coloca isso. O que eles vão fazer? Então, o que eles colocam é que eles não estão habilitados para dar conta de um sofrimento esse que seja exteriorizado. E de uma questão nova, né, emocional, que tá nova, não sei se dá para se dizer dessa forma, mas que ela está aparecendo com mais frequência na escola, né, professor? Que antes isso aparecia, mas não era olhado. Não era olhado. Isso aparecia, desde sempre acontecia, porém, só que não era valorizado. Entendi. Era deixado assim. Só que hoje isso é valorizado, isso é visto, mas agora nós estamos naquele ponto. E o que fazer mediante a situação? O que fazer? Pois é, nós temos um depoimento de uma jovem aqui de 20 anos que deu uma entrevista, foi publicada uma reportagem na revista Veja, do mês de agosto agora, tratando dessa questão da autolesão e da automutilação, em que o depoimento dela é o seguinte, abre aspas, a dor que eu sentia no corpo aliviava a dor que eu sentia na alma, fecha aspas. E aí a pergunta é, o que é essa dor da alma, professor? Veja bem, essa dor da alma é um sofrimento assim, que a pessoa não consegue expressar muitas vezes em palavras e que ela fica tentando segurar dentro dela. Haja visto, por exemplo, assim, num dos casos tão comum, corriqueiro, lembro de uma situação de uma criança que o pai tinha o hábito de acordar ele, assim, em situações, geralmente quando o pai estava em conflito com a mãe, berrando. Então, quer dizer, xingando, berrando para ele ir para a escola. E a mãe, vamos dizer assim, em conflito com o pai, muitas vezes frequentemente descarregava seu mal-estar, seu mau humor em cima dessa criança, sabe? Dizendo que ele não prestava, que ele tinha sido um estorvo na vida dela e que ele seria a causa do sofrimento dela. Então, imagina o peso dessa alma para a criança, onde ele, na sua imaturidade, acabava levando isso para o concreto, entendendo que ele seria a causa de todo aquele conflito que estava ocorrendo agora. Não tinha maturidade para processar aquilo, para entender do que se tratava? Não conseguia compreender que aquilo era uma fragilidade dos pais, era uma coisa projetiva dos dois e que, na verdade, descarregava um problema pessoal. Então, ele entendia na sua autorreferência, que é comum na criança, que ele tem um pensamento mágico e autorreferente, ele acha que ele pode tudo. Então, ele achava que, por problemas tão corriqueiros, como fazer uma arte, às vezes desobedecer o pai e a mãe, que aquilo teria a ver com aquela conflitiva toda, que era ele o centro daquele problema. E aí, imagina a dor que ele pode carregar com essa má tradução. E isso da criança vai para a vida adulta e aí tem todas as consequências que a gente já falou sobre algumas aqui. É um sofrimento extensivo, professor, é isso? Extensivo, porque a partir dessa situação, vamos chamar assim, inicial, isso vai gerar culpas. Vai gerar culpas e essa criança vai carregar dentro dela, que amanhã depois vai ser o adulto, então essa criança vai continuar dentro do adulto e vai ser tipo assim, eu mereço sofrer, eu não tenho direito a ser feliz. Já que eu causei todo esse mal, então ele vai carregar essa, vamos chamar uma culpa aprisionadora e que vai levar ele a fazer atitudes, que a gente chama assim, atitudes inconscientes, sem querer, que é numa forma, de novo, repito, inconsciente, para que ele vá se auto-prejudicar. Olha só, e aí por isso que a gente encontra tantos adultos problemáticos nos dias de hoje, né? É nessa linha aí, a raiz está lá atrás. Está lá atrás. E repetindo de novo esse autor, o Winnicott, e outros autores falam sobre isso, o Winnicott falava que 70% das nossas culpas são culpas sem fundamento. Nós somos culpados inocentes 70% ou mais das vezes. Olha só. Na verdade, são apenas impressões nossas que a gente carrega de uma culpa. E que, de fato, nós somos seres humanos, pessoas do bem, que a gente quer coisas boas. Olha mas só. que houve esses mal entendidos na vida.
Que coisa, que importante a gente pensar sobre isso e tentar buscar a causa, a raiz dos problemas, né? Mas, professor, para a gente se encaminhando aqui para o encerramento também, eu gostaria que o senhor trouxesse um exemplo positivo que vocês têm. Inclusive, o senhor está com a camisa aqui com a marca do grupo, né? GDH. O que é o GDH? E ele é um caminho possível aí para a gente ter pelo menos uma tentativa de resgate? Olha, eu até fiz questão de vir com essa camisa porque eu acho que é um trabalho muito interessante que a gente tem feito aqui em Chapecó, que esse grupo de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, a essência dele é criar um espaço de atendimentos em grupo e capacitar profissionais para isso, para que as pessoas em grupo tragam seus problemas, seus sofrimentos da alma, sabe? Que a gente costuma sempre dizer, olha, que nós estamos num espaço familiar, de segredos, para a gente constituir uma família por opção. Então, que as pessoas possam trazer problemas da alma, problemas do coração e ali em grupo apontar uma solução para aquilo. Olha, e onde é que acontecem esses grupos? É por meio dos serviços da Prefeitura, de Chapecó? Como é que é? Em todos os territórios de Chapecó. Todos os territórios está ocorrendo grupo. A cada semestre eles duram 4 meses. A cada semestre mais ou menos está ocorrendo em torno de 20 grupos nos vários territórios, norte, sul, leste e oeste de Chapecó. Então são grupos, é uma espécie de terapia em grupo, é dessa forma? Terapia em grupo, no sentido assim de mudanças. Né, que terapia é mudar. E a proposta da gente é que a pessoa possa, através desses espaços, mudar seu olhar sobre a vida, sobre os problemas que eles vivenciaram, que a gente chama de resgate. Resgatar esse sofrimento, que nem esse exemplo que eu falei daquela criança que fazia xixi por conta daquelas situações familiares, e poder se aperceber que ele não foi culpado daquilo. Aquilo era apenas os pais que estavam atrapalhados, então ele se libertar daquela culpa que acaba trazendo tanto sofrimento para eles. Então esse grupo ele transita por aí, e a gente tem feito trabalho nas escolas que é para oferecer espaço tanto para o adolescente poder também se exteriorizar nesse sentido, quanto para os professores também poderem se preparar, se instrumentalizar para ter essa escuta humanizada. Ah, que bacana, professor. A gente fica bem feliz com essa iniciativa e o seu papel nesse grupo também é capacitar as pessoas, os profissionais, para que eles façam essa escuta? Exatamente. Então, meu papel junto com outros profissionais é continuar capacitando, instrumentalizando para eles serem multiplicadores. Então, por exemplo, nós temos já em 2 escolas com esse espaço para os adolescentes, para que eles tragam essa conflitiva, e é muito comum essas conflitivas familiares, para que eles possam expressar através da palavra e não precisar atuar. Certo. Porque esse é a coisa fundamental da teoria psicanalítica, para que a pessoa use a palavra, use a capacidade de pensamento para resolver os problemas e não realimentar eles através de um ato. Porque esse que está se cortando, né, se automutilando, ele não resolve a raiz do problema. Então ele compulsivamente vai se cortar. Quando tiver aquela angústia que retorna para a consciência dele, ele vai se cortar. Voltou aquela angústia, ele vai se cortar. Ou seja, ele não resolveu a raiz do problema. Claro. E as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa, professor, que têm interesse em participar desses grupos, pode procurar a Unidade Básica de Saúde? Qual é o caminho para se chegar até eles? Basicamente isso, procurar a Unidade Básica de Saúde, que lá os profissionais vão direcionar para esses encontros grupais aí. Vão fazer os encaminhamentos. Agora, de novo, professor, uma mensagem final aqui para os pais, para quem está nos acompanhando, que é pai ou que é professor e que quer prestar mais atenção nesse momento, né? O pai, a mãe quer prestar atenção mais no seu filho. Que orientação que o senhor daria? De um jeito assim muito simples, assim, escute seu filho. Dê um espaço para interagir com esse filho. Dê um espaço, invista nessa vinculação. Assim como na escola, se tivermos tempo, eu relembro recentemente com uma professora, onde a gente ofereceu um espaço para ela conversar e compreender o que estava acontecendo com o aluno dela, e ela se permitiu se aproximar desse aluno, escutar esse aluno, e esse aluno que ele era chamado aluno problema, que estava agredindo na escola, ela passou a chamar para a sua sala, né, de professores. E até um belo dia, um fim de semana, esse aluno foi na casa dela, pediu para visitar e ela levou. Resumo da história, esse menino passou a ter outra interação na escola e um belo dia ela viu pela janela quando esse menino estava colhendo uma flor, assim, num terreno, e trouxe aquela florzinha com uma balinha para ela. Olha só, quer dizer, ele queria oferecer o que ele estava recebendo também. Estava devolvendo o que ele tinha recebido. Então, nesse sentido que eu orientaria os pais e professores, invisto nesse relacionamento com essa professora, que com certeza esses retornos vão acontecer. Certo. Professor Flávio, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos esclarecimentos, por todas essas orientações, palavras aqui bonitas que o senhor nos trouxe, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Certo. O Outros Olhares de hoje vai ficando por aqui. Você que acompanhou a nossa conversa, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.